Bom, pessoal, para terminar a última parte de hoje, nós estamos vendo aqui, né, Leonardo, Fibonacci, né, italiano, nascido em 1918, 6 de janeiro, né? Através dele que foi formulada a, a fórmula, né, a fórmula fractal, onde as equações do mundo real, as perspectivas fractais do mundo real se formatam em uma fórmula universal. Essa fórmula universal apareceu no primeiro livro dele, sabe, que é da origem matemática. Então, quando ele lança esse livro, né, é, foi, digamos assim, foi um passo importante, porque o universo não tinha uma sistematização. A sistematização não tinha sido incluída, né? E a observação de Fibonacci foi importante porque ele conseguiu construir uma cadeia, né? Uma cadeia de transformação e de construção. Aquela relação do caos, aquela relação de que tudo mero acaso, tudo fruto de uma evolução, não condiz com as ideias de Fibonacci. Porque a construção, o modelo matemático da construção, está aqui a fórmula, né? O modelo programático é que o próximo passo repete o passo anterior e o próximo passo repete o passo anterior do anterior para se formar uma singularidade, né? Para se formar o conceito matemático que gera tanto imagens como eventos, como nós vemos ali, nós vemos, né, constelações, nós vemos uma concha, furacão, sementes de girassol, você vê ali uma onda caindo, a, plantas, né, frutas, né. Os mais derivados exemplos naturais mostram o comportamento Fibonacci na construção da sua arquitetura. E, e a matemática fractal desenvolve um processo aplicável, né, porque quando nós formos analisar no contexto mais macro, como nós falamos de infinito, do tamanho do infinito, numa observação maior, se eu tenho uma caixa e eu abro o meu infinito, eu abro o leque da medição, consigo ver o que tem mais dentro, se abre-se outro infinito cada vez maior, quando o Fibonacci foi analisar, ele entendeu que a construção, desculpa pessoal, o cansaço da coluna, que a construção do universo, ele parte de uma simetria, né? Então, a órbita, a construção de cada matéria, de cada composição, de cada atividade, tem esse processo. Claro que existem outros sistemas, mas Fibonacci ele é impactante porque você consegue construir na realidade. Então nós temos um modelo matemático para a apresentação da realidade, nós temos uma arquitetura matemática fractal que desenvolve todo o processo dentro. Então você vê um universo formado por uma resposta da natureza. Então há uma resposta da natureza para que os eventos possam se apresentar ao observador. Então as coisas não são por acaso. Há uma resposta matemática para o observador. Então a natureza e a existência dão uma resposta matemática de um conceito lógico, de um conceito aplicado e científico. É muito interessante isso, porque na questão da teoria do caos, onde os atratores fazem a transformação dessas equações, no caso da conchinha, para a conchinha não se destruir, os atratores dentro do cálculo de Fibonacci faz com que a estrutura da concha não se dissolva com o caos, mas se construa através dos seus atratores, para que há uma unificação fractal em cima deste posicionamento. Então você vê que há uma necessidade de se revelar, de se desenvolver uma atividade para a natureza, uma atividade construtiva para a natureza. E quando nós vamos fazer uma análise mais profunda, encarando isso também para a nossa vida, da mesma forma as nossas atividades têm que ser exponencialmente mostradas. Então, o conceito,
da sociedade, o conceito do trabalho, o conceito da estrutura social, quando nós desenvolvemos essa representatividade que representa uma natureza, uma realidade, porque o que nós construímos, seja de projeto, seja de trabalho, seja um desenvolvimento de um aplicativo, a construção da realidade tem que ser evidente para o mundo conhecer. Não adianta construir alguma coisa se ele não tem representatividade dentro do meio natural, dentro da perspectiva natural da observação. Então é muito necessário isso. Do jeito que a natureza se demonstra e traz a realidade às construções, do jeito da nossa vida. A gente tem que também demonstrar as construções. Não adianta criar e jogar uma coisa se não tiver um vínculo com a realidade por completo, uma construção com a realidade. Isso é muito importante, essas relações sistêmicas junto com a realidade que nos cerca. Não adianta construir um modelo matemático se ele não é representativo da natureza. Nossa, não adianta apresentar algo que não tem representatividade da natureza. Quanto maior a representatividade do seu projeto, da sua vida, do seu desenvolvimento, maior sucesso você vai ter. Quanto menor representatividade, menos sucesso você terá. Vou jogar para cá. Aqui nós temos a sequência. Nós vemos aqui os mais derivados tipos de representação. É muito interessante que a opção, o primeiro quadrado é um quadrado singular. Nós vamos ver tantas coisas interessantes. Vamos ver como o universo ele é linear. O processo tridimensional é uma matemática, geométrica que o mundo linear faz. Então você tem um mundo linear. Eu peguei a segunda sequência, ele transforma aquele mundo linear em um mundo tridimensional. Esse mundo tridimensional cria corpo, cria as mais variadas formas possíveis. Então, a realidade, o conceito de realidade, ele é tridimensional porque as percepções do nosso cérebro tornam tridimensional a partir dessas sequências que são formadas pela natureza. Mas num zoom maior, no universo infinito maior, abrindo a porta do infinito do pequeno para o nível macro, para o nível maior, você começa a ver as construções. Você vê que as formações dos átomos elas são lineares, mas através do agregamento fractal, da transformação fractal, as coisas começam a ganhar corpo e saem do processo bidimensional para tridimensional. Isso é muito importante porque a simplicidade é do meio dimensional, bidimensional. Então, criar uma perspectiva, uma ideia, uma construção de uma ideia linear é o primeiro passo para se ganhar corpo, para se construir algo tridimensional. Às vezes nós queremos construir uma ideia já tridimensional, já um desenvolvimento acadêmico, já algo assim, basilar, mas esquecemos que os conceitos fundamentais da própria natureza partem de um movimento linear, de um processo linear, encadeando para um processo bidimensional, e aí através dos átomos da estrutura da natureza se cria um corpo tridimensional que se revela ao observador que tem o seu cérebro tridimensional. Então a natureza ela se revelou de acordo com a necessidade do cérebro do agente do observador. É muito importante isso. Esta foi uma palhinha. Eu acredito que nós vamos falar mais coisas ainda. Na semana eu vou abrir mais o espaço sobre as questões importantes, sobre as relações fractais dentro da realidade. Nós temos aqui os conceitos, um conceito fractal do universo bidimensional. Nós vimos a imagem tridimensional e nós temos a formação desse universo. O modelo que nós temos de simulação do universo hoje só pode ser construído através da engenharia fractal. Um modelo tridimensional que aponte a matemática real entre os corpos, os átomos e a sua visualização só pode ser construído dentro de um modelo tridimensional fractal. Porque o modelo tridimensional fractal, ele suporta o vazio, ele suporta o espaço entre as moléculas e o átomo, entre os átomos. Nós vemos aqui como no estágio zero, no estágio linear, onde a fórmula lá em cima começa, o estágio linear, vai-se o segundo estágio, o terceiro ganha corpo, o quarto ganha corpo, o quinto
E você vê que sempre a sequência sendo construída, o corpo vai aumentando, o desenvolvimento vai aumentando, a construção da realidade vai aumentando. Então a realidade ela parte de um modelo singular, de um modelo simples, para um modelo tridimensional, de acordo com a construção. É muito interessante porque os desenhos que são construídos, a realidade que é construída a partir da fórmula, a partir da teoria do caos, o caos se constrói, mas os atratores da fórmula, os atratores dos conceitos fractal, principalmente das fórmulas fractais, dos modelos fractais, conseguem transformar um objeto em realidade. É interessante porque, eu não sei se vai dar, deixa eu ver. Pronto, nós vemos aí um modelo de uma construção. Né? Então, de acordo com o tamanho da régua, o tamanho da observação, o universo vai se construindo e se expandindo. Então, o universo ele é fractal, porque ele consegue se expandir da parte maior, que é a mesma parte, à parte menor. É muito interessante entendermos que essa questão do fractal, do que é pequeno, essa aí é a menor parte. Então, a parte pequena, ela constrói toda a grande parte. No modelo que nós vemos ali, o Motherboard, esse desenho, ele é formado apenas por uma equação. Mas a construção orbital, a construção matemática, o número de repetições, a liberdade que a fórmula consegue construir um modelo tridimensional baseado em um modelo singular do estágio zero é extraordinário. É extraordinário. Então, a criação, a matemática que o criador desenvolveu para jogar dentro dos modelos gráficos tridimensionais através dos projetos fractais é o grande desafio. Você vê que a ciência tem um modelo fractal de construção. A água tem seu modelo fractal, a pedra, a areia, o silício tem seus modelos fractais que se apresentam à realidade. Mas, no seu contexto, eles são lineares. Porque a natureza é linear, é simples. E a construção desses valores, a natureza se revela ao homem através dos campos tridimensionais pela arquitetura fractal. Então, você vê os modelos sendo construídos cada vez mais, mas partindo de uma base linear. E através da arquitetura quântica, a arquitetura do átomo, as construções, as matemáticas gerenciáveis, então você conseguir construir um modelo tridimensional a partir de um dado linear, de um dado básico, de uma cadeia básica linear de átomos. Né? Assim como foi construído, né, sobre aquela teoria do universo infinito delimitado, que pode ser construído e aumentado de acordo com a sua regra de utilização. Né? Por fim, vamos falar mais sobre isso na semana também, até no próximo vídeo. Vamos falar sobre os sistemas de incertezas e de caos, né? Que isso aí é muito interessante, porque nós temos um universo que tem as possibilidades invariáveis. Né? Nós podemos ter desde ciclones, terremotos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas em meio a isso nós temos os atratores, que faz com que o caos, que a complexidade ganhe um corpo, e esse corpo se revela à natureza. Então, é muito interessante. A natureza ela quer nos ensinar como nos comportarmos, como nos apresentarmos. Né? É isso aí, pessoal. Falando um pouco dessa matemática extraordinária da criação, tentando colocar dentro da nossa vida. Não adianta a gente bater papo e boca se o que nós fazemos não coloca dentro da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? E aí nós estamos aí. Obrigado por participar da Grade Fractal. Hoje foi a apresentação e nas próximas 4 semanas aí o pau vai comer, porque vamos falar desde criações tridimensionais, o universo holográfico, como a realidade pode ser alterada a partir do seu ponto de vista, como podemos andar devagar e acelerar no tempo, uma série de coisas vamos poder entender e ver como o universo para e se constrói. Valeu, pessoal, e até mais.